Sabe aquela força extra que parece que a gente ganha na academia quando toca a música certa? Pois é, hoje a gente vai entender por que isso acontece. Se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, porque vamos mergulhar na ciência por trás da sua playlist de treino. A pergunta é essa, né? Você tá lá, coloca aquela sua música favorita no fone e de repente parece que o peso ficou mais leve e que dá pra fazer mais uma série. Mas será que isso é só coisa da nossa cabeça ou tem alguma comprovação científica? É exatamente isso que a gente vai descobrir. E para organizar as ideias, nosso roteiro de hoje é o seguinte: a gente vai entender o poder da sua trilha sonora, depois ver como a ciência testou isso, o que muda na nossa mente, no nosso corpo e, no final, o grande segredo para montar a playlist perfeita. Então vamos lá, começando pela parte da ciência. E olha, a base para essa nossa análise não é um estudo qualquer não. A gente está falando de uma pesquisa super robusta que juntou o que há de melhor sobre esse assunto. E o processo foi bem rigoroso. Dá uma olhada nesse funil aqui. Os pesquisadores começaram com mais de 3.000 artigos. Foram filtrando, tirando o que não tinha tanta qualidade, até sobrar só o filé mignon, sabe? Os 41 estudos mais confiáveis sobre o tema. E esses 41 estudos, juntos, somaram 855 participantes. É bastante gente, o que dá um peso enorme para os resultados que a gente vai ver agora. Tá, mas como foi o teste na prática? Basicamente, os participantes foram avaliados em 3 situações diferentes. Uma, treinando com as suas músicas favoritas. Outra, com músicas que eles não gostavam. E uma terceira, em total silêncio. A comparação entre esses 3 cenários é que vai dar a resposta pra gente. Primeiro, vamos entender o impacto na nossa cabeça, o lado psicológico da coisa. E a primeira grande descoberta é sobre motivação. O resultado é super claro. Ouvir as músicas que você ama não aumenta só um pouquinho a vontade de treinar. Aumenta muito. É aquela diferença entre pensar não aguento mais e bora para mais uma série? E o mais legal é ver isso no gráfico. Olha a diferença. A barra da música preferida simplesmente dispara em comparação com treinar sem música ou, pior ainda, com uma música que você detesta. A diferença não é pequena, é brutal. Mas por que isso acontece? A explicação científica é que a sua playlist funciona como uma distração poderosa. Ela tira o foco do cansaço, daquele desconforto do exercício. A sua mente fica tão envolvida com a música que o esforço acaba ficando em segundo plano. E a consequência dessa distração é quase mágica. O treino, que é exatamente o mesmo, começa a parecer bem mais fácil. Esse gráfico aqui mostra isso perfeitamente. A percepção de esforço, que é basicamente o quão pesado o exercício parece, é bem menor quando a gente ouve a nossa música preferida. Então, não é só que a gente se sente mais motivado, o esforço de fato parece menor. Beleza, a mente está motivada, sentindo menos esforço. Mas, e o corpo? Será que isso se traduz em resultado de verdade? Mais peso, mais repetições? Vamos ver agora o impacto no desempenho físico. E a resposta é um sonoro sim! E os resultados mais impressionantes apareceram justamente nos exercícios de força e de potência. Olha só a resistência de força, que é a capacidade de fazer mais repetições de um exercício. Com a música preferida, o desempenho foi muito superior. Na prática, é conseguir fazer aquelas 2 ou 3 repetições a mais que a gente sabe fazem toda a diferença. E esse resumo aqui é muito interessante. A música tem impacto gigante na resistência de força, na força máxima e na potência. Agora, por que o efeito é pequeno em exercícios aeróbicos como correr e quase nulo em velocidade? A teoria é que a distração da música funciona melhor contra a fadiga muscular localizada da musculação. Já numa corrida longa, o cansaço é mais geral, do corpo todo, e num tiro de velocidade o foco é tão absurdo que a música nem consegue entrar. Ou seja, a playlist é uma ferramenta poderosa, mas para o tipo certo de treino. Certo, já vimos a ciência, os dados, agora a parte prática. Como é que a gente usa tudo isso para melhorar o nosso próximo treino? E aqui, gente, tá a mensagem mais importante de todas. O verdadeiro segredo não é o ritmo, não é o gênero musical, o poder está na sua preferência. A música que funciona é aquela que você ama. Simples assim. Não existe playlist errada se ela te dá um gás a mais. Resumindo então, o que a gente precisa levar para casa. A sua escolha de música é o que manda. Os maiores ganhos são na musculação, nos treinos de força. A música faz o treino parecer mais fácil, mais gostoso. E a dica de ouro é, use isso como uma arma secreta para empurrar aquela última série, sabe? Quando o corpo tá pedindo para parar. E fica aqui uma reflexão final. Se uma coisa tão simples como escolher a música certa pode, de verdade, aumentar a nossa força, que outras pequenas escolhas que a gente faz no dia a dia podem estar liberando um potencial que a gente nem imagina que tem?
E com essa ideia, a gente encerra a análise de hoje. Espero que tenha sido útil e que ajude a turbinar o seu próximo treino. E claro, não se esqueça de se inscrever para receber mais conteúdos como este. Até a próxima!